1, 2, 3, come on! A proposta desta nova série é 1 ano em 3 meses. Por que disso? Muitas pessoas me disseram que esse ano está perdido. Se olharmos alguns indicativos econômicos, vão dizer que foi um ano atípico. Se olharmos alguns pontos de informação dado por especialistas, diz que esse ano não conta. Então eu dizia: Senhor, mas e as tuas promessas para a igreja? Como estão as tuas promessas com o teu povo? Será que é um ano para não ser contado? Como disse no começo, a nossa igreja tem sido abençoada por Deus, mas eu creio que Deus tem mais para nós. É verdade que nós já estamos muito acima da média, mas eu creio que Deus tem mais para nós. Então estávamos orando e Deus tocou no pastor Luciano Mendes, e ele me ligou e disse: Douglas, tem uma nova série para nós fazermos. E ele me disse: 12 meses em 3 meses. Quando ele falou isso para mim, o meu coração, ele parece que dilatou-se, e houve uma grande alegria no meu coração. E por telefone eu disse: tu quer dizer 1 ano em 3 meses? Ele: isso. E Deus começou a produzir no meu coração confirmações do que Ele ainda tem para nós esse ano. E eu louvo a Deus por cada um que aqui está. Depois eu vou pedir para o pastor Emerson fazer uma relação para mim, ou o Marcelo Renê, alguém fazer uma relação para mim, das pessoas que aqui estão, dos nomes das pessoas que aqui estão. Porque vamos chegar no final do ano e vamos ver a progressão deles. Vamos confrontar as palavras da Bíblia. Houve um tempo que Jó disse: eu te conhecia por ouvir falar de ti. Mas depois ele disse: hoje eu te conheço. Em outras palavras, e parafraseando, tete a tete. Te conheço por falar contigo e não por ouvir falar de ti. Creio que 2020 é um divisor de águas. Mas eu quero crer que é um divisor de águas na nossa espiritualidade. Como que você entrou 2020? E como que você sairá de 2020? Se a tua vida não progrediu tanto quanto os projetos de Deus para ti, bem-vindos à série 1 ano em 3 meses. E a base bíblica para essa série está lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, que vai dizer assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho lhes pedir pão, lhes dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhes dará uma cobra? Se você, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quando eu olho para o Novo Testamento, quando eu olho para a Bíblia, eu confesso que são poucos os textos que dão tanta esperança. Se pensarmos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Filipenses sobre o sofrimento do Evangelho. Mas aqui é Mateus, é o Evangelho de Mateus. É Cristo pregando o que Ele queria que nós viéssemos a conhecer. E Ele traz essas palavras.
E essa noite, a partir dessa noite, eu quero te convidar a abrir teu coração para isso. Porque para termos isso em nossas vidas também não é de qualquer forma. E aqui começamos a nossa saga de sermos ouvidos por Ele, de sermos atendidos por Ele e de termos dele o que nós queremos. Eu sou pai, amo minha filha, mas nem tudo que ela me pede eu posso dar. Às vezes por falta de provisão, mas às vezes também porque ela não está pronta. A diferença é que o nosso Deus, a falta de provisão não existe. Então por que nós não temos mais? Você nunca te perguntou isso? Por que eu não tenho mais? Por que eu não alcanço mais? É isso que nós vamos começar a ver hoje. Vivemos num mundo onde Gênesis vai dizer que estava indo tudo bem no jardim. E o homem escolheu desobedecer. E ali há um grande caos na humanidade. O pecado entra e definha o homem. Desmonta o ser esplêndido que Deus tinha feito segundo a sua imagem e semelhança. O pecado definha, o pecado corrói o ser feito por Deus de dentro para fora. E tudo começa a ser diferente. As limitações surgem. A morte passa a ser conhecida. Os espinhos e os abrolhos começam a brotar da terra. Tudo isso não existia antes no jardim. Mas quando a Bíblia vai dizer que Deus coloca o humano, o ser humano para fora do jardim e coloca aquela espada flamejante circundando o jardim e escondendo a porta de retorno, ali começa os desdéns da vida. Ali começa as tragédias da vida. E ela é consequência do pecado, do erro, da falha. Mas a Bíblia também vai dizer que Jesus vem para restaurar isso. Jesus vem para mudar essa realidade. E Ele consegue, porque quando Ele se dá na cruz do Calvário, Ele restaura, Ele religa, Ele nos aproxima de Deus novamente. Então, a partir da morte de Cristo e ressurreição dele, a história muda. Mas por que as nossas histórias não mudam, se a história mudou? Por que o nosso dia a dia não muda, se existe um meio de mudar? Por que nós ouvimos falar do que Deus pode fazer, do que Deus faz nos outros, e muitas vezes em nós isso não acontece? Tu nunca te perguntou isso? Por que em mim não acontece? Por que na minha vida as coisas não são assim? Por que eu não vivo o que os outros vivem? E às vezes, por alguns momentos, a gente se coloca em tamanha crise que diz: Deus, por que o Senhor me deu a vida se é para viver assim? Mas nós nos esquecemos que o caminho já foi dado. A trilha já foi marcada. A proposta foi concluída. O restaurar foi feito. Mas então por que nós não vivemos? Eu quero começar falando sobre uma situação que está na Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Ali vai falar do primeiro milagre de Jesus. Vai falar que Jesus está com os discípulos na Galileia. E de repente eles são convidados a ir para uma festa de casamento. E nessa festa de casamento, de repente, acaba o vinho. Então Maria chega para Jesus e diz: o vinho acabou. E aí Jesus tem uma, segundo a NVI que eu uso, a fala dele é quase ríspida. Ele vai dizer: o que tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora?
Mas a Bíblia não fala que Jesus continua retrucando e que há discussão. A próxima linha vai dizer que Maria, mãe de Jesus, chama os empregados e diz: façam tudo o que ele mandar. E a história vai dizer que Jesus manda eles encheram uns baldes ali, usando o linguajar gaúcho, né? Uns baldes de água. E era um bom volume de água. E de repente ele diz assim: pegue desse balde aqui e leve ao maître, ao responsável da festa. E assim os servos fizeram. E quando chegaram diante do maître, do responsável da festa, ele experimenta aquilo que saiu dali, água, porque a Bíblia não diz que saiu vinho. A Bíblia vai dizer que levaram até o maître. E quando ele degusta, não sei se é assim que fala para vinho, mas quando ele experimenta o vinho, ele diz: o que é isso? Por que deixar o melhor vinho para o final da festa? Primeiro aprendizado que eu tenho para esses 3 meses que serão de um ano: fale para Jesus o que tu precisa e faça o que ele manda. Aí tu vai dizer: mas Douglas, foi vinho para uma festa? E aqui eu tenho também um novo aprendizado. Tu pode pensar: vinho nem é necessidade fundamental da vida, total era uma festa. Mas Deus também pode te dar em 3 meses o que nós conhecemos hoje por luxo, não o necessário, não o da sobrevivência, mas Ele pode te dar uma alegria maior. E é isso que o vinho representava: alegria, o a mais. Quem sabe tu vai dizer como eu, se hoje me perguntasse, eu diria: não, Deus tem me dado o suficiente. Mas quem sabe Ele vai nos dar o a mais, o desnecessário, para gerar alegria em nós. O primeiro milagre que Jesus faz não é um milagre de sobrevivência, mas é um milagre de a mais, de quem sabe desnecessário. Já estavam muitos bêbados, pois já tinham tomado do vinho. Mas mesmo assim, Jesus continua a alegrar o povo da festa. E é interessante porque quando Jesus diz a Maria: não é chegado o meu momento, Ele está dizendo: tu quer que eu faça uma exceção? E nós vemos que Ele faz uma exceção. Nós também podemos viver as exceções de Deus. Eu não trago esperança de apenas termos o suficiente para a vida, mas esses 3 meses Deus nos dará tanta coisa, e quem sabe nós vamos dizer: mas eu nem precisava. Aí Deus vai dizer: eu abri uma exceção para te ver mais feliz. Mas para isso tem uma forma, tem uma receita. Este foi o primeiro exemplo que eu vejo na Bíblia de Deus fazendo coisas. Jesus, primeiro milagre, um milagre, quem sabe fora do tempo, desnecessário, não um milagre de necessidade básica, mas um plus na vida daqueles noivos, ou melhor, da família deles, porque seria vergonhoso ter acabado o vinho antes da hora. Mas um milagre que os outros vão dizer: tu nem precisava disso. Aí tu vai olhar para ele e vai dizer: é que o meu Deus, Ele faz coisas desnecessárias para me ver sorrir. Você quer viver isso? Você quer viver o desnecessário para te sorrir? Você quer o plus da vida? Jesus começou seu ministério dando o melhor da terra.
para um casal de noivo. O segundo milagre que eu vejo de Jesus, não em ordem sequencial, mas que eu destaco aqui, aí sim é um milagre de fundamento, não desnecessário, mas necessário. Um milagre de sobrevivência. Estou falando da mulher que nós nem sabemos o nome dela, mas é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Ela sofria de hemorragia por 12 anos. Então, na passada, Jesus está indo para a casa de Jairo para orar pela filha de Jairo. Mas no caminho, a mulher se mete na história, toca o vestido de Jesus e é curada. Olha só, aqui é outra situação que eu aprendo muito. Jesus não foi para curar a mulher. Quem sabe você não se sente o alvo de Jesus. Quem sabe você olha para a tua vida e não se sente a última bolachinha do pacote. Mas quem sabe você se sente alguém desprezada, quem sabe pelo próprio Deus e pelos cuidados dele. Quem sabe na tua lista de importância para Deus nós não somos os primeiros da lista. Nós não estamos entre os 10. A mulher do fluxo de sangue também não. Jairo, um dos príncipes da sinagoga, vai até Jesus e é atendido por ele. Mas isso não desprezou a fé de uma mulher, que nem o nome dela nós sabemos. Isso nos coloca no páreo. O exemplo da mulher do fluxo de sangue nos coloca no páreo. Quem sabe o céu não vai se abrir, quem sabe não vai descer um anjo te chamar pelo nome para te dar a bênção. Mas quem disse que precisa? A mulher do fluxo de sangue, ela não foi nem chamada por Jesus. A mulher do fluxo de sangue não conseguiu chamar a atenção de Jesus de forma humana. E a minha imaginação me permite pensar que quem sabe ela vinha acompanhando Jesus entre as pequenas ruas de Jerusalém da época. E quando ela viu uma brecha, ela entrou e tomou a sua posição. Quem sabe você se sente assim? Alguém que quem sabe o Cristo não vem para olhar para ti. Você já teve a síndrome do cachorrinho que cai do caminhão de mudança? Aonde estou? Me deixaram. Quem sabe era a sensação da mulher do fluxo de sangue. Mas isso não parou ela, porque ela era obstinada. Ela sabia o que ela queria e ela fez o que era necessário. Quem sabe nessa série Jesus não vai descer no teu quarto no meio da madrugada e te tocar no teu ombro e te convidar para tomar um café e descortinar a tua vida. Quem sabe não será assim, mas nós tocaremos na orla do vestido dele e nós teríamos o milagre. Tanto quanto a filha de Jairo, a mulher precisava de um milagre de base de vida. E assim aconteceu. Mas o que me leva a falar tanto de Jesus? E a história, ou colocá-lo de uma forma tão destacada? Porque quando olhamos na história, nós temos o período antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Me explique isso, alguém pode dizer. No livro de Gênesis, capítulo 1, vai falar da criação. E no versículo 3 vai dizer: e disse Deus, haja luz. No português está assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. No hebraico a palavra haja não existe. Então fica parafraseando e trazendo para o nosso idioma: disse Deus, luz, houve luz. João vai explicar isso.
O Evangelho de João vai explicar isso. João, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele vai abrir o seu Evangelho. Quem sabe João, que conheceu Jesus de forma singular entre os discípulos. A Bíblia vai dizer que João reclinou sua cabeça no peito de Jesus. João era o amado dele. Então, quem sabe João vai registrar de uma forma única. E ele vai começar o seu Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Verbo. O que é verbo? Fui buscar. Verbo é a ação da palavra. Verbo é o acontecimento. Contém uma noção de ação. Verbo acontece. É o verbo que faz acontecer dentro de uma frase. O verbo que dá ritmo aos acontecimentos. Então João explica o advento da criação. João explica quem é que diz luz e houve luz. É Jesus. Então João vai escrever, usando a versão NVI, ele vai dizer: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então pense comigo. Se o nosso Jesus, na eternidade passada, o simples fato dele falar, trouxe as coisas à existência. E eu não estou falando de coisinha, estou falando do ato criacionista. A existência. O que a palavra dele pode fazer sobre a minha e sobre a tua vida? É o mesmo Jesus. É o mesmo verbo. É a mesma palavra. E por que nós não usufruímos isso? Deus vem falando muito ao meu coração e eu tenho compartilhado com a minha esposa. O usufruir do que Deus tem para nós. Hoje eu falava na rádio ao meio-dia sobre isso também. Lembra da parábola do filho pródigo? Eu não quero falar sobre o rapaz que foi embora e voltou. Quero falar do rapaz que ficou em casa. Debaixo da sombra do pai. Mas nunca pegou um cordeiro para fazer um churrasco. Com certeza não era gaúcho. Muitas vezes nós somos esse. Nós vivemos, conhecemos o potencial do nosso pai, conhecemos o poder do nosso pai, mas não usufruímos. Entenda, o Jesus que nós pregamos, que deu a vida por nós na cruz do Calvário, é o mesmo Jesus que disse: haja luz e houve luz. É o mesmo Jesus que colocou água no balde e saiu vinho de melhor qualidade. É o mesmo Jesus que não precisou falar nada, mas que ao ser tocado no seu vestido, curou uma mulher de uma doença de 12 anos. 3 meses é tempo demais para ele fazer coisas na nossa vida. Por isso que eu creio que será enorme, será uma avalanche de bênçãos. Eu estou pensando em comprar um contador, aqueles analógicos, sabe? Ficar com cãibra no dedo de tanto marcar as bênçãos que chegarão nesses 3 meses. Como é que está a tua expectativa diante do Deus que tu fala servir? Tu está servindo de verdade ao Deus que nós falamos que servimos? Porque o Deus que nós falamos que servimos faz esse tipo de coisa. O Deus que tu serve é esse Deus? Aí então comecemos a perceber que a questão não é Deus, é nós. O Jesus é o mesmo, desde o princípio.
O Jesus é o mesmo da época que ele encarnou entre nós, vivendo os 33 anos. Ele continua o mesmo. Mas por que que a minha vida e a tua vida às vezes não retrata isso? Você já pensou nisso? Então, pensando nisso, Deus me esclareceu algumas coisas. Já ouviram falar nas Olimpíadas? Jogos Olímpicos? Começou há muito tempo. Começou pouco depois de Salomão. Quando divide o reino, acho que 2 ou 3 reis depois começou os Jogos Olímpicos. Só que na Grécia. Muito tempo atrás. Muito antes do povo da Síria vir e levar o reino do norte, Babilônia vir e levar o reino do sul, já existiam os Jogos Olímpicos. Começou em 776 a.C. Antes de Cristo. E desde lá até os nossos dias, muitos esportistas têm passado e têm feito história. E eu nunca esqueço de um nadador chamado Phelps. Na minha época de acompanhar isso, ele era o cara, nível mundo, assim, melhor nadador de todos os tempos, até então. E em um desses programas televisivos passaram a vida dele e falaram que ele comia 3 tigelas de massa com carne moída. Essa parte eu peguei para mim, só que eu não peguei a parte da piscina, claro. Mas diz que ele treinava absurdamente e que o treinador dele largava um jacarezinho na piscina atrás dele ali, um filhotinho, para dar ritmo a ele. Eu lembro disso, porque marcou. Eu digo, meu Deus do céu, cara. Todo mundo falava. E Deus falava comigo, atleta de alto rendimento. O cara tem que dormir um certo tempo. Ele levanta, tem uma refeição para comer. Ele sai dali, vai para a esteira, vai para o treino, volta para o almoço. Ele é regrado para tudo. E ali ele vai ser o melhor do que ele tem. Ele vai ser coroado. Vai ganhar medalha de ouro, como aconteceu naquela Olimpíada que eu acompanhei. E Deus dizia, ele usufrui do melhor. Eu disse, Deus, eu também quero usufruir do melhor. Deus disse, eu estou aqui. Eu digo, então fechou. Ele disse, mas será que tu está preparado para o melhor? E aqui começa a nossa série. Hoje é só uma pincelada. Ele tem horário para acordar, para tomar café, para almoçar, para treinar, para descansar, para jantar, para dormir, para ceiar. Ele é dedicado naquilo. Então ele é o melhor na água, no chão dele. No que tu quer ser o melhor? Eu quero ser em Deus. Mas eu estou me comprometendo com Ele. Eu estou disciplinado para ter o melhor da terra que Ele pode me dar. Michael Phelps, não me falha a memória o nome dele. Ele chegou no topo que as piscinas do mundo poderiam dar a ele. Mas ele não saía de dentro da água. Você está te preparando para ser alcançado pela bênção de Deus? Ou você acha que de qualquer jeito tu vai cair na piscina e ganhar do Michael Phelps? Ou ter os mesmos resultados dele? Nessa primeira noite, eu quero citar para ti, então eu estou terminando, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5. O apóstolo Paulo, ele vai usar uma referência parecida com a que eu usei de Phelps. Ele vai dizer assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Você quer ter
1 ano em 3 meses? Você quer ser coroado por atingir a meta? Você quer entrar para esse seleto grupo de vencedores? Vencedores em 1 ano eu conheço vários, são 12 meses para isso. Mas ser vencedor de 1 ano em 3 meses, não é para todos. Mas pode ser para mim e para você. Hoje Deus nos chama para pensarmos sobre isso. Ele quer, e por isso que nós estamos aqui. Esta série nasceu no coração de Deus com um propósito: ser vista na vida dos homens e mulheres que crerem nisso. Mas o primeiro passo para isso é: você está se comportando como tal? Eu estou me comportando como tal? Ah, mas eu quero viver o milagre de Cristo. Mas tu tem confiado para que tu viva o milagre de Cristo? Eu quero orar e quero que as pessoas vejam Deus operando na minha vida. Mas tu tem te preparado em oração? Eu quero poder botar a mão sobre o enfermo ser curado. Mas tu tem te dedicado à oração, ao jejum e à palavra? Eu quero ter resultados financeiros. Tu tem investido no lugar certo? Tem uma frase que diz: Deus nunca deveu nada para ninguém e não vai começar agora. Eu creio nessa frase. Um dia comentava com um amigo meu que tudo que Deus vai cobrar de mim e de ti é o nosso tempo. O que tu está fazendo com o teu tempo? Tu tem reverenciado Deus com o teu tempo? Eu quero ter 1 ano em 3 meses. Mas eu estou me comportando como tal para isso? Será que eu estou pronto para receber isso? A parte boa é que Deus não precisa de 3 meses para fazer acontecer na tua vida. Ele te dá 3 meses para te entender. Porque no momento que nós entendermos aquele haja que não existe no original, nós conheceremos, porque ele traz da inexistência a existência. Ele traz de onde não tem para nós termos. Ele pega a água, e a Bíblia não vai dizer que ele ora sobre a água, mas a Bíblia vai dizer que ele simplesmente diz: leve ao gerente da festa. E quando o gerente toma, ele diz: o que é isso? É o melhor vinho? A Bíblia não fala quando aconteceu o milagre. Se foi na concha para encher a caneca, vou pensar eu. Se foi no caminho da água para o vinho, ou se foi quando o maître colocou na sua boca. A Bíblia não fala isso. Para que nós possamos entender que Ele faz quando Ele quiser. Você quer viver isso? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Você está disposto a isso? Ah, mas tu nos trouxe hoje aqui para falar isso. Claro, para isso. É um introdutório. Tem como ter curso avançado se não passarmos pela introdução? Tem como ir para o especialista se não passar pela triagem? Tem como ter resultados de alto rendimento se não começar na escolinha? Bem-vindo à escolinha. Bem-vindo à primeira noite de 1 ano em 3 meses. Te coloque em pé. A escolha é difícil. Não é fácil. Crer em palavras em nossos dias é tão difícil quanto crer em nós mesmos. Quantos aqui, quem sabe, já fizeram como eu, projetos e metas que no outro dia foram quebrados? Eu acho que eu sou o campeão daqui de dentro. Eu projeto a minha vida em 5 minutos, até os 70, se tu deixar. Mas às vezes no outro dia eu já não faço o primeiro passo. Então crer não é tão fácil. Mas se nós conseguirmos crer nesta palavra de hoje,
culto de virada de ano vai ser vigília, só pelo espaço de gratidão que nós teremos aqui. Eu já comecei essa semana. Antes do primeiro, Deus já chegou abençoando. E Deus sabe o quanto nós precisamos. Eu quero que você faça a tua oração. Eu quero que você seja sincero. Entenda, essa oração pode mudar a tua vida. Conversar com Ele pode ser um diferencial da água para o vinho. Só que nós não sabemos se será dentro da jarra, no copo, que nem diria o gaúcho, na goela do rapaz. Mas o fato é que água virou vinho. Não sei se o que tu precisa é a alegria do Senhor, como aqueles noivos em Caná da Galileia, ou se o que tu precisa é vida, como a mulher do fluxo de sangue ou a filha de Jairo. Mas eu sei que o mesmo Jesus, que fez do nada tudo, pode gerar na tua vida o que tu precisa. E as metas de um ano podem ser vividas em 3 meses, porque Ele pode. E eu ouso dizer uma coisa, que podem me cobrar por isso. Ele não só pode, mas Ele quer fazer. Ele não precisa, mas Ele quer fazer. Ele escolheu fazer. Então que seja em mim, que Ele faça. Que seja em ti, que Ele faça. Pegue essa palavra profética e guarda para ti. Te prepara para isso. Vamos voltar para a academia espiritual. Vamos treinar para receber. Vamos nos tornar melhor. E vamos contar, não o que os outros vivem, mas o que Ele faz em minha e em tua vida. Oramos juntos. Pai, te dou graças, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos constrange e pelas possibilidades que nos fazem delirar. Obrigado, Senhor, pela percepção e pela amplitude do que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, por se fazer manifesto. Pai, que cada um que aqui está e que der crédito à tua palavra possa viver o que foi pregado, e que o estardalhar dos seus feitos venha chocar quem nos cerca, e que este povo que tiver acesso a essa mensagem, Deus, possa viver não apenas o necessário, mas o desnecessário, conforme aquele noivo e noiva, e também tanto quanto a mulher do fluxo de sangue ou a filha de Jairo, porque tu és o Deus que no princípio fez as coisas, e que tudo que existe não seria feito se não fosse pela tua palavra. Haja em nossas vidas e ministra ao nosso coração. Te amamos, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Você está pronto para isso? Eu te confesso que eu estou ansioso. Eu sei que a ansiedade não vem do céu, mas eu estou ansioso para ver o que Deus fará na minha e na vida de vocês. Eu sinto Deus de uma forma muito especial aqui. Eu queria abrir tua cabeça e colocar na tua cabeça o que Ele está falando ao meu coração. Esperança. Não só o suficiente, mas o melhor que Ele tem para nós ainda esse ano. Se o teu ano até aqui não foi tudo aquilo, bem-vindo a 2020. Ele pode começar agora para ti. Que Deus esteja sobre a tua vida e que tu possa alcançar isso. Agradeço a presença de todos aqui. Foi só a primeira noite. Depois você pode reouvir esta palavra no YouTube. E as demais mensagens que nós estaremos ministrando nas quartas-feiras vão para o YouTube. Final de semana não, mas as de quarta-feira vão para o YouTube.
Quarta-feira que vem sou eu ainda, sobre transformação de mente. Nós começamos um preparo de dentro para fora, para recebermos a bênção de Deus. Por favor, vem. O amor à tua alma e à tua vida, vem. E permita o Espírito Santo te preparar para receber bênçãos. Porque senão, é igual criança. Nós compramos Ferrero Rocher e ela olha por fora, acha feio e joga no canto. Não usufrui do espetáculo que é um Ferrero Rocher, que eu aceito como presente de quem quiser me dar. Amém? Estenda sua mão assim. O amor de Deus, que a graça de Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, tua casa, tua família e todos que tu ama. Quem creu aguarda ansiosamente, assim como eu. Diga amém. Amém. Amanhã temos culto de mulheres. Não tem a sexta? A mudança então não será amanhã, será na sexta. Culto de mulheres, esporadicamente essa semana. Culto de mulheres na sexta. Sábado temos brechó, domingos temos galeto. E as atividades seguem em nome de Jesus. Estamos despedidos na paz de Cristo. Amém.